Olha aí, eu quero ler em Hebreus, no capítulo 12, do verso 14 em diante. É um texto pesado para algumas pessoas que não gostam de ouvir reflexões do Evangelho. E o Evangelho é boa nova. E justamente porque é boa nova, é verdade. E justamente porque é verdade, é luz. E justamente porque é luz, mostra tudo. Entendeu? Entendeu? Olha aí, verso 14 de Hebreus 12. Eu que estou gravando aqui um curso sobre Hebreus e hoje eu não... Claro, o curso é infinitamente mais profundo. Eu aqui estou apenas trazendo uma devocional, ou seja, algo para inspirar o coração. É leve, não tem as raízes do curso, mas eu quero ler um pedacinho aqui de Hebreus 12, do verso 14 ao verso 17, para você, que nos diz assim, olha aí: segui a paz com todos, sigam. Segui é um imperativo, é sigam. Sigam a paz com todos e sigam a santificação. Sigam a paz com todos. Nada pode ser mais óbvio do que isso, não é? Sigam é um caminho, é um modo de andar, de caminhar. Caminhem em paz com todos, é o que o escritor de Hebreus está dizendo. Andem, sigam o Evangelho, mantendo a paz com todos. É claro que só é possível seguir o Evangelho mantendo a paz com todos. No que depender de nós, tenhamos paz com todos os seres humanos. Existem aquelas condições singulares, diferentes, que é quando, para seguir o Evangelho, a gente mantém a nossa paz de consciência, embora outros se insurjam contra nós, nos provocando, como naquele GIF que eu mostrei aqui na entrada, daquele indivíduo esgrimando contra o outro, contra o outro, contra o outro. Naquele caso, daquele GIF que o Braulio tem aí, o que acontece é que o indivíduo está seguindo. Para poder não fazer guerra, ele está seguindo para trás, evitando o conflito, mas ele está indo. Mas o apelo e o mandamento contidos aqui em Hebreus 12 é: andem em paz adiante, ou em qualquer que seja o caminho, que seja caminho do Evangelho. Não se desviem do caminho do Evangelho. E o caminho do Evangelho não é uma reta para frente, nem para trás, nem para o lado. O caminho do Evangelho busca a paz com todos e faz o necessário para ter paz com todos. Desde que, preste atenção, desde que, para ter paz com todos, eu não tenha que violar a minha paz, a minha consciência, a minha convicção, a minha certeza de sentidos e significados. Eu não posso violar isso, antes importa obedecer a Deus da minha consciência, do que obedecer a ditames ou vontades ou caprichos humanos. É o que Pedro diz e ensina. Mas, em qualquer outra perspectiva, eu estou sempre buscando a paz. Até quando fazem guerra contra mim, eu estou e continuo na minha paz. Não me desvio da minha paz, mesmo quando buscam conflituarem-se contra mim. Eu vivo em paz, mantenho a paz, sou da paz, proponho a paz, sigo a paz. Por isso eu ando em paz.
E aqui diz com todos. Não diz que é com aqueles que a gente gosta, que a gente ama mais, que a gente prefere, que são parecidos com a gente, que nos aprovam, que nos tratam bem, que nos saúdam com alegria, às vezes até com reverência. Não, não é assim. É buscar a paz com todos. É algo extraordinariamente lindo, porque tem a ver com não deixar que as circunstâncias alterem o que o Evangelho produz em mim. E eu espero que vocês todos no YouTube estejam assistindo o que eu estou dizendo e falando aqui agora. Entrem, quem não entrou, e assista, e veja, e aproveite, porque isso pode ser tão importante para a sua vida. Seguir, ter paz com todos, até com quem não quer ter paz com você. Como diz a palavra, como diz Paulo, no que depender de vós. No que depender, na parte que diz respeito a vocês, tenham paz com todos, busquem pacificação com todos os homens, porque isso é doce. Paz com todos os homens. É um suco doce ter paz com todos os homens. No que depender de nós, sigam a paz com todos. Aí ele diz, a paz com todos é a santificação. Santificação que literalmente decorre da palavra santo. E a palavra santo vem da raiz grega da palavra que significa corte, que significa uma separação. Não é uma separação dos homens, senão isso seria uma contradição de termos com o que Jesus ensinou. Jesus mandou ser a luz do mundo, ser o sal da terra. Ele foi amigo de pecadores, ele andava com os que ninguém queria andar, ele entrava nas reuniões em que ninguém queria delas participar, os religiosos, farisaicos. Ele ia a banquetes que religiosos não frequentavam. Ele convidou para andar com ele pessoas de todos os tipos. E ele mesmo disse que meretrizes, publicanos, pecadores, nos precedem a muitos religiosos fanáticos, e que não conhecem Deus, nem o amor de Deus, nem o amor ao próximo, e que estavam ao lado de Jesus perturbando. Jesus olhou para eles e disse, em verdade, eu vos digo que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus, precedem, vão entrar antes de vocês. Então, santificação não pode ser algo que não seja entendido a partir de Jesus. Quando se fala em santificação, tem muita gente que pensa em santarados por aí, muitos santos tarados, doidos, ou tomam como referência os monges que se retiraram para as cavernas, que fizeram sacrifícios de décadas e décadas em cima de postes, fazendo xixi e cocô no chão, comendo do que os passantes davam a eles no deserto. Esses viraram a imagem dos santos, ou dos beatos, dedicados a alguma coisa. Gente que não beija, não abraça, não faz amor, não ama, não casa, não está aberta para essa possibilidade. Esses se separaram de tudo, às vezes se masturbando 10 vezes por dia, no catre, na cela, no banheiro, mas sem ter mulher, sem ter homem, sem ter ninguém, afastados do mundo,
com aquela cara beata são chamados de santos. Eu chamo muitos desses de santarados, não de santificados, porque são os santos tarados, com cara de santo e tara por dentro. Vocês conhecem muito bem. A igreja de cada um aqui está cheia de santarados, a história do cristianismo está entupida de santarados, a relação da religião cristã com o sexo é uma relação adoecida e santarada, totalmente santarada, de modo que não é disso que se está falando aqui. Eu tenho que entender santificação a partir de Jesus. Jesus é o santo, santo, santo. Não é Paulo, o meu santo, não é Pedro, nenhum apóstolo, nem Maria, nem Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Moisés, nem Abraão. Nenhum deles é o meu santo. O santo pelo qual eu enxergo o que significa ser santo e santidade é Jesus, que é o santo. Então eu não quero para mim nenhuma santificação que não pareça com Jesus. Até João Batista, que dentre os nascidos de mulher, segundo Jesus, ninguém foi como João Batista, eu agradeço muito. Como um gafanhotinho com ele, jogo muito mel em cima antes e até traço, porque se o mundo tiver que comer gafanhoto, eu vou fritar os meus e vou comer legal. Não é um problema para mim. Mas não queria o estilo de vida de João Batista para mim, tanto não queria que não pratico, que não é o meu. O meu está mais parecido com Jesus, com a diferença que eu sou um homem casado, pai de filhos e avô. Mas no mais, eu como o que ele comia, eu bebo o que ele bebia, eu trato todo mundo como ele tratava, eu tento ser dentro dos limites da minha familiaridade, conjugalidade, dimensão paterna de um homem que, a priori, tem que tomar conta e ter responsabilidade com aqueles que gerou e com aqueles que acolheu. Então, esse é o meu limite diferente dele, que podia ir para onde quisesse, a hora que quisesse, com quem quisesse, o tempo que quisesse. Eu não, eu tenho consentimentos, eu tenho que lidar com as contingências, como eu tenho feito desde que eu casei a primeira vez, há 46 anos atrás. Tudo que eu fiz na vida, eu fiz dialogando com esse limite, mas sendo Jesus casado. Eu tento ser Jesus casado. Não sou, nem de longe, Deus me livre, da presunção de dizer que eu sou Jesus casado. Eu tento ser como Jesus casado. Mas é a minha busca diária de tentar ser como se Jesus fosse casado. Eu tento parecer com esse Jesus casado, com esse Jesus pai, com esse Jesus vovô, todos os dias da minha vida, até eu morrer. Para mim, isso é santificação. E cada um tem a sua. A sua santificação é ser e parecer e buscar definitivamente encarnar Jesus no ambiente da sua vida. Como um adolescente que está me vendo e me ouvindo aqui, é ser Jesus adolescente, ser Jesus jovem, ser Jesus casado, como eu tive também que tentar ser Jesus divorciado. Bem no início, quando eu me divorciei, eu fui tudo menos Jesus divorciado. Mas depois eu fui buscando outra vez, tomando fôlego
para reaprender a ser Jesus casado a segunda vez. Aprender a ser Jesus não apenas pai dos meus filhos e dos netos biológicos ou da minha extensão familiar imediata, inicial, original. Agora, casado a segunda vez, eu comecei a aprender há 20 anos atrás a ser Jesus casado a segunda vez com a segunda esposa, com os filhos da minha segunda esposa, botando todo mundo para dentro do mesmo ninho, da mesma casa, do mesmo aconchego, tentando e buscando praticar com todos um amor que crescesse, que se desenvolvesse, que assambarcasse, que aconchegasse, que protegesse, que incluísse a todos, conforme é com Jesus. Esse é o Espírito de Cristo. Ser alguém que pratica santificação não é nada diferente do que praticar Jesus no ambiente da sua vida, da sua contingência existencial. Não é ser um santarado, você me entendeu? Até porque ninguém se torna muito mais santo do que a sua geração. Porque se você se tornar tão separado a ponto de ser tão diferente assim da sua geração, você não vai poder ser sal da terra nem luz do mundo. Porque para ser sal da terra e luz do mundo, eu tenho que ser um ente imerso no ambiente da minha geração. Agora, essa imersão é em santificação, ou seja, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu sou um santo no mundo. Eu não absorvo os valores do mundo, mas eu emano a graça de Deus no meu mundo. Isso é andar santo, na luz, dando gosto à vida. Essa é a santificação segundo Jesus, que é a única que não adoece. Todo outro projeto de santificação adoece a mente, a psique humana. Eu sei o que eu estou falando, eu sei, e não tem psiquiatra nesse país para saber isso mais do que eu sei, nem psicanalista nesse país para saber isso mais do que eu sei, porque eu sei. Eu estou sabendo isso há 48 anos, com gente dentro da minha casa para todo lado, com gente surtando, e todo mundo, todos os pastores dizendo, tira ele de pé de mim, e o cara acaba comigo, até ficar bom da cabeça outra vez, depois que aprende o que é ser santo segundo Jesus. Segui, buscai, andai na paz com todos, e andai em santificação para com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque como eu haverei de enxergar Deus na vida se eu não buscar paz com todos? Se eu não andar e não buscar esse caminho que almeja a semelhança de Jesus em tudo que eu sou, em tudo que eu faço e com todo aquele que eu me relaciono. Se isso não estiver presente, eu não vejo Deus em nada. Não vejo mesmo. Não dá para ver a Deus no ódio. O ódio cega a gente para o próximo. Portanto, se eu não consigo ver a Deus no meu próximo, eu não verei Deus em lugar nenhum. Se eu não ando em paz com o meu próximo, eu não estou em paz com Deus, porque não é possível eu, no meu coração, odiar ou desprezar o meu próximo e manter a minha paz com Deus, porque Deus não tem paz com quem não busca paz. Deus não concede paz a quem não busca paz. E ninguém é santo se não busca a paz com todos.
E só dá para ser um homem e uma mulher de paz se você se santifica em todos os processos relacionais para com o próximo, para não aviltá-lo, não ofendê-lo, não ser injusto com ele, não se dessantificar, não se dessantificar na relação com o meu próximo. Você está me entendendo? Eu estou sendo o mais simples que eu posso ser, o mais óbvio que eu consigo. Você está me compreendendo? Olha aqui para mim. Está me olhando? E façam isso atentando diligentemente. Façam isso, sigam a paz, sejam santificados segundo Jesus, atentando diligentemente, com muita atenção, sabendo que isso é vital, para que ninguém seja encontrado como um ser faltoso, como um cara que diz que é de Deus, que é de Cristo e vive contra o Evangelho. São esses que estão aí santaradamente aos milhões, proclamando com um ódio indizível coisas impensáveis, fazendo isso em nome da moralidade do cristianismo contra o próximo, cheios de ódio, tomados de pecado no coração e não de santificação. Se santifica não em relação ao próximo, se santifica em relação ao pecado. O santo é quem corta o pecado na vida e inclui o próximo na existência. O santo é quem corta o pecado na vida e inclui o próximo na existência. Isso sem teologizar, sem dizer que em Cristo eu já estou santificado. Não, eu estou sendo simples. Estou falando daquilo que tem a ver com o que você tem que fazer. Não é com o que Jesus já fez. Isso eu sei que ele já fez, e é porque eu sei que ele já fez que eu faço tudo que eu faço com essa facilidade, porque já está feito por ele em meu favor. Agora eu tenho que fazer isso em favor do próximo. E quando eu faço em favor do próximo, eu faço em meu favor. Porque eu deixo de ser um faltoso. Eu vou me santificando e crescendo em paz, e fazendo assim eu não me torno um faltoso, eu não minto contra a verdade, eu não minto contra o ensino do Evangelho segundo Jesus. Atentando diligentemente para que ninguém se torne faltoso. E assim, se tornando faltoso, ambivalente, ambíguo, gostando de guardar a sombra, romancear a sombra, não para iluminá-la, mas para guardá-la num recôndito impenetrável do seu ser. Fazendo assim, você será sempre faltoso para com a luz do Evangelho, para com a santificação, para com a paz com todos. Atente nisso, com toda a diligência, preste atenção, para que você não mergulhe na faltuosidade de uma existência que acaba se transformando numa encenação de santificação que Deus sabe e os próximos a você também sabem que é mentira, porque você é um faltoso para com a paz e para com a verdade. E se você assim for, você se separa da graça de Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Seja atento, diligente, para que você não seja faltoso para com o Evangelho, para com a paz, para com a santificação, para com a palavra de Cristo. Porque se você sistematicamente se tornar um ente faltoso, se você der razão à sua faltuosidade, ou mesmo que você não dê razão, que você seja daqueles
que diga, puxa vida, diga para si mesmo, eu estou todo estragado aqui. Todavia, não faz nada para consertar. E com o passar do tempo, quando a gente começa a reconhecer aquilo que em nós gera afastamento do amor, separa a gente do amor ao próximo, do amor à verdade, separa a gente, portanto, da santificação segundo Jesus, separa a gente da paz, e a gente não anda mais na paz, e esse andar em paz não é um faz de conta exterior, é andar na paz no coração, é não ter mais guerra no coração contra ninguém, não ter mais guerra no coração contra ninguém. Isso é andar em paz com todos, é não ter guerra no coração contra ninguém. Isso é estar atentamente, diligentemente, olhando as coisas com o objetivo de que a gente não exista uma vida de falta, de não complementariedade, de não plenitude, de não enraizamento, de não absorção da palavra. É isso que faz falta. E é isso que nos faz faltosos. E é isso que nos separa da graça de Deus. É quando eu me acostumo a viver separado do que eu sei. O que me faz ser faltoso para com a graça de Deus é aquilo que eu admito como uma vida em estado de falta para com o Evangelho, mas que eu digo a mim mesmo que é assim que é e é assim que eu viverei. Portanto, essa falta de complementariedade, de compromisso, de raiz consciente, embora eu tenha consciência disso, em relação ao Evangelho, é o que me afasta da graça de Deus. Me afasta da graça de Deus. Me separa. Me faz dizer, não, eu não quero viver na graça. Eu vou viver por conta própria. Quando eu digo que isso eu assumo, quando eu digo, olha, Jesus, desse departamento aqui cuido eu. Cuido eu. A tua palavra é muito interessante para alguns aspectos da vida. Agora, desses departamentos aqui, cuido eu. Como eu vejo cada vez mais as pessoas fazerem. Eu prego o Evangelho, aí eu aplico a palavra ao cotidiano, a hoje, ao aqui e agora. A relação familiar, relações com o próximo, a relação com o bem, propriedade, dinheiro, o relacionamento com como ganhar dinheiro, a relação com a política, com tudo isso. Quando o Evangelho cai em cima disso, na mesma hora um monte de gente começa a escrever, Caio, pelo amor de Deus, prega só o Evangelho, não se meta em política. Aí eu digo, eu não estava me metendo em nada, eu só estou aplicando o princípio do Evangelho a isso. Mas eles entendem que pregar o Evangelho é não sair de um texto. Se você pega aquele texto e o faz cair, tira daqui o texto inteirinho, o suco do texto, e o deita aqui, pronto. Eu já não estou mais pregando o Evangelho, porque eu peguei o suco do Evangelho e apliquei aqui, ao microfone. Apliquei a esse monitor que está aqui na minha frente. Apliquei a esse celular que está aqui, transmitindo. Apliquei a qualquer coisa. Aí o cara chega e diz, não,
prega só o evangelho, aí eu aplico a mim. Aí falo da minha alma, ainda tem gente que diz, agora você está querendo aparecer. Quem é esse pessoal? Esse pessoal que acha que Jesus tem prerrogativa para ficar preso dentro de um texto. Mas se a palavra dele sai de um texto e recai sobre a vida, eles já não gostam, porque quem são eles? São os que dizem, Jesus, faz gestão desse teu lado, porque desse aqui eu tenho os meus coaches, eu tenho os meus consultores, eu tenho os meus livros, não te metas nisto, que tu fiques contido ao ambiente dos evangelhos, quando muito aos apóstolos, e olhe lá. Mas não incidas sobre a minha vida. Esse é o cara que se afasta da graça de Deus. O indivíduo que se afasta da graça de Deus é aquele que se entrega à sua disposição mental. É aquele que acha que atingiu um patamar em que ele julga o evangelho já não julga mais. Ele já começou a querer que o coach dele tem mais a ensinar do que Jesus. Jesus cabe no ensino do coach dele. Agora, o ensino do coach dele não sobrevive ao ensino de Jesus. Por isso ele não quer. Ele tenta enfiar Jesus lá. Você é desses caras. Por isso você está tão... com erisipela, parece quem está com herpes zoster. É você. Ardendo, queimando. Eu só estou dizendo que o indivíduo que se entrega à sua própria disposição mental reprovável, esse é o indivíduo que se afasta da graça de Deus. É aquele que diz, quem cuida disso aqui sou eu. É aquele que quer Deus como alguém que faça a aspersão de alguma bênção em cima dele. No entanto, ele diz, quem cuida disso aqui sou eu. É ele que diz que cuida disso tudo. E aí, meu amigo, se afasta da graça de Deus. Se afasta da graça de Deus. A gente precisa não cair mais. Fica firme aí. Nome de Jesus. E esse cara que diz que Jesus fique lá, porque ele sabe aonde Jesus entra, aonde Jesus cabe e aonde Jesus não cabe, é esse mesmo indivíduo que se afastou da graça de Deus. E veja se não é seu caso. Porque você está vivendo por conta própria. Eu não quero viver por conta própria. Deus me livre. Eu quero ser cuidado. Eu quero ser iluminado. Eu quero ser guardado. Eu quero ser protegido. Eu quero ser totalmente abraçado pelo amor de Deus. Eu quero entregar o que eu sei a Ele. Eu quero que Ele diga o que fica e o que não fica. O que é e o que não é. Eu peço a Ele que me salve da arrogância de dizer aonde Ele entra ou aonde Ele não entra. Eu peço a Ele que me salve de ser aquele que diga qual é a bênção que eu quero e qual é a bênção que eu não quero e que eu não preciso. Deus me livre de dizer a Ele o que Ele tem que fazer comigo. Eu me entrego a Ele para que Ele seja o Senhor da minha vida, para que Ele faça absolutamente tudo em mim e comigo, na minha existência. E eu abro mão da minha suposta razão e dou razão a Deus no Evangelho. Dou razão a Deus no Evangelho. Dar razão a Deus no Evangelho é manter-se na graça de Deus. Não dar razão a Deus no Evangelho é se afastar da graça de Deus. É se afastar, é trágico, mas é infelizmente simples assim. É se afastar da graça de Deus. Separando-se da graça de Deus.
e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É outro mandamento, não deixa. É claro que é sequência de tudo. Se você não tem paz com Deus, se você não segue a santificação, se você, portanto, é encontrado faltoso em relação à santificação, e a santificação é o estilo de vida segundo Jesus, segundo o Evangelho, é a santificação. Se encontrando faltoso, segundo o desafio do Evangelho, se separa gradualmente à medida em que vai privilegiando a sua opinião contra Cristo. Aí o que acontece? O seu coração se afasta da pacificação de Deus em você. E aí ele se torna um lugar completamente aberto para ser um campo de semeaduras de amargura. Quando você se afasta da graça de Deus, o seu coração vai se tornando um campo de semeadura de amargura. Um campo de semeadura de amarguras. É a coisa sequente. Não é uma imposição aqui do texto, não, é a lógica. Também não haja alguma raiz de amargura, que é o que brota normalmente nesses casos, nessa circunstância, nesse ambiente. Ele é ideal para fazer a raiz de amargura brotar e vos perturbar. Vos perturbar, tirar todo o sossego mental, toda a inteireza de raciocínio e de emoção, conturba a mente, a alma, desalinha, tira todo o alinhamento interior. Você perde o alinhamento. Sua psique já não está mais sob a obediência da consciência que se submeteu ao Evangelho de Cristo, que é a mente de Cristo. E aí, não se submetendo, entra num estado de desalinhamento. Desalinhou, fica aberto para a semeadura de todo tipo de raiz de amargura que perturba você, adoece você profundamente mais. Você está me entendendo? Profundamente mais. Ai, meu Deus. Profundamente mais. Brotando vos perturbe. E olha só, e por meio dela muitos sejam contaminados. É uma raiz de amargura, cara, você não tem nem ideia do que ela pode fazer. Quando ela entra na gente, às vezes ela fica anos e anos e anos e anos na existência de tantas pessoas que eu conheço, gente boa, mas sofrendo de raiz de amargura há muito tempo. E aí vai perturbando tudo em volta. Perturba o casamento, perturba o trabalho, é óbvio, né, que perturba. Perturba a família, perturba a relação com os filhos, vai perturbando tudo, todos os nossos vínculos vão sendo afetados. É uma extensão, é um desastre. Parece uma radiação maligna que faz a tua mente ficar toda convulsionada, e a tua alma e o teu espírito, você perde o sossego interior, perde o ninho, como eu falei ontem, perde o ninho, perde o aconchego e entra em perturbação mental e psicológica e irradia. Se transforma num centro de irradiação, de contaminação, prejudicando a outros, alterando outros. As pessoas são alteradas por nós, pelo nosso estado de espírito. A gente pode chegar e conosco a paz, ou a gente pode chegar e conosco a perturbação. Se você estiver perturbado, o ambiente onde você estiver vai ser todo alterado para o mal. Será que não deu para entender?
Muitos são contaminados, são infectados pela sua amargura, que vai destruindo grupos, famílias, comunidades, relacionamentos, vai fazendo tudo ficar difícil. E ele diz, e também não haja algum impuro ou profano. Claro, se você não busca a santificação, você se torna um impuro. A santificação é viver segundo Jesus. Se eu não vivo segundo Jesus, eu assimilo todos os espíritos estranhos, todos os conceitos falsos, todos os coaches malignos, todos os ensinos anticristo, porque eu digo que eu é que sei, eu que estou por conta própria, eu é que julgo, eu é que decido. Já não é mais Jesus, eu já não sigo mais a vida segundo Jesus, já não ando mais na paz segundo Jesus, segundo o Evangelho. Jesus já não é a minha referência santificadora, então é claro que a decorrência disso é total falta de paz, é abrir espaço para amargura, é contaminar muita gente, é se tornar um impuro. É se tornar um impuro, é se tornar um profano. O profano é aquele que conhece o santo e diz não quero. É aquele que faz xixi no santo. É aquele que tenta usar Jesus como poste. Vou fazer xixi nos pés de Cristo. É o cara que urina no Evangelho, é o cara que diz não à palavra da vida, que ele conhece muito bem. Esse é o profano. Aí ele diz como foi Esaú. Como foi Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaque, de Rebeca, como foi Esaú, que tinha a bênção de ser o primogênito, e falou, não, aqui olha, da bênção de Deus cuido eu. Da bênção de Deus cuido eu. Eu estou com fome, deixa eu comer essa tua comida, Jacó. Aí o Jacó disse, eu só te dou esse guisado de lentilhas se tu me deres o teu direito de primogenitura. A bênção do primogênito. Eu quero ter direito à bênção do primogênito, que era diferente das outras bênçãos. Era tudo dobrado e melhor. Naquele tempo, na antiguidade, há 3.750 anos atrás. Era tudo diferente. Aí, Esaú disse, me passa para cá esse prato de lentilhas, esse guisado. O que é que eu vou usufruir de bênção? Se eu morrer de fome, eu estou morrendo de fome, me dá, deixa eu comer. A bênção fica contigo, eu depois dou um jeito na bênção, mas me dá essa comida. Esse é o profano, é o cara que urina na graça, na promessa, na bênção. E eu não estou me referindo a costumes de 3.750 anos atrás, 4.000 anos atrás, não. Eu estou só tomando isso como metáfora, como exemplo do que a gente faz no nosso cotidiano com a graça de Deus, como a gente abre mão de viver segundo a santificação em Cristo para viver segundo a profanação do Evangelho, de acordo com aquilo que a gente diz que é o nosso entendimento e compreensão, fazendo xixi na palavra da verdade, trocando o Evangelho por outras aquisições, você sabe muito bem o que você está fazendo. E assim vai se tornando como Esaú, o qual, por um repasto, por uma coisa de hoje, de agora, trocou agora pelo perene, trocou o temporal pelo eterno, trocou uma palavra da hora pela bênção perene, duradoura e perpétua. Trocou a promessa de Deus pela promessa do homem. Trocou a graça de Deus pelas gracinhas de alguns ou de alguém. Trocou
o instante de uma aflição pela certeza de uma bênção sem fim. Trocou, como muita gente troca. Trocou o direito de primogenitura, como muita gente troca, tinha o direito, chegou ali, era para estar adiante, era para não desistir, mas troca, muda de ideia, vai noutra direção e se arrebenta todo. Pois sabeis também que posteriormente Esaú, querendo outra vez herdar a bênção, foi rejeitado depois que o pai dele, Isaque, abençoou ao seu irmão Jacó. Ele quis ir lá e implorou ao pai, disse: pai, não era de Jacó a bênção, era minha. Bota a tua mão na minha cabeça e me abençoa com a bênção que tu deste a ele. Aí Isaque disse: olha, eu não posso fazer mais nada, eu o abençoei e abençoado ele está para sempre. Pois sabeis que também, posteriormente, querendo herdar a bênção, depois de ter trocado a bênção, pisado na bênção, colocado a bênção em outro lugar, tirado a primazia da bênção, descrido da bênção, querendo herdar de novo, quando caiu em si, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, lugar de sinceridade para valer, embora ele tivesse feito isso com dor, com lágrimas, com lamentação, com remorso de ter trocado o evangelho por outras coisas, mas não com arrependimento. Se ele tivesse buscado com arrependimento sincero, a mesma bênção de antes se renovaria nele. Mas ele não buscou com arrependimento, ele buscou com lágrimas de remorso. Como Judas, que com remorso se suicidou, tocado de remorso, se suicidou. O que transforma tudo é o arrependimento. O remorso nos leva para a morte, para aquela tristeza segundo a morte. É o arrependimento que nos leva para a tristeza segundo a vida, que produz mudança e que transforma tudo. Você me compreendeu? Essa palavra que eu falei, você entendeu? Você entendeu? Eu fechei a Bíblia. Não feche, todavia, o coração. Senhor, Senhor Jesus, que essa palavra esteja chegando, sendo compreendida, discernida por cada um, levando-a para a sua vida, sem rejeitá-la, sem profaná-la, ao contrário, acolhendo-a, acolhendo a bênção dela, sem trocar a bênção do Evangelho pelas bênçãos dos homens, dos profetas, dos pastores, dos apóstolos do engano, dos coaches enganosos que querem vender uma prosperidade passageira, mas cheia de entretenimento. Por favor, salva-nos de que o Evangelho seja posto de lado, para que a gente não despreze a graça de Deus, a bênção de Deus. Que nós aprendamos a acolher o que possa passar pelo filtro da palavra por inteiro, ao invés de desprezarmos a palavra porque algo que para nós parece novo não se coaduna com ela, então trocamos-la por outras coisas e desprezamos a tua graça, nos tornamos impuros, perdemos a bênção, e depois só ficamos tocados de tristeza e nunca aprendemos o caminho do arrependimento que restaura a vida. Por favor, ajuda-nos a entender como é que é o Evangelho, como operam as realidades do reino de Deus. E ajuda-nos a buscarmos alinhamento, que as nossas sensações e emoções fiquem sob a nossa alma e a nossa alma sob a nossa consciência espiritual. Ajuda-nos a alinharmos o nosso ser, a não perdermos
o alinhamento para que nós não nos tornemos seres perturbados, tangidos por amargura, ódio, ressentimento. Por favor, salva-nos disso. É tão fácil a gente se enganar e não notar que o nosso coração se transformou em outra coisa diferente daquilo que um dia foi para o bem. Eu te peço, em nome de Jesus, ilumina-nos agora. Amém e amém.